nossos queridos alunos, professores, técnicos, servidores da UFMS, muito boa noite. Estamos aqui na abertura do Festival Internacional de Violão em Campo Grande, que é um dos braços do nosso Mais Cultura, que vai ter aí mais de 100 atividades nessa semana, dentre as atividades externas e dentro de sala de aula. A gente quer aqui agradecer imensamente aos colegas que têm trabalhado para que esse festival aconteça, especialmente nomino aqui a AGTIC, a AGCOM, nossa agência de comunicação e nossa agência de tecnologia. A gente também agradece aos professores dos projetos vinculados à ProS, os projetos de pesquisa, que estão contribuindo para esse festival. E, claro, as universidades parceiras, aí, o EMES, o FGD, pela força que está dando também. A gente está aqui hoje numa noite muito especial, por dois motivos. Primeiro que a gente está recebendo um grande amigo, um professor, sempre professor do FMS, hoje maestro da Orquestra Municipal, o Eduardo Martinelli, que vai mostrar algumas performances ao vivo dele, vai comentar aqui. E depois porque a gente está apresentando o nosso recém-formado Grupo Estável Camerata Madeiras Dedilhadas. E a gente está aqui com o coordenador do projeto, que é o nosso querido Rafael Salgado, figura icônica do curso de música, e está comigo desde o começo desse projeto aí. O Rafael herdou o projeto, né, há uns anos atrás, aí, quando eu passei para a reitoria. Esse projeto nasceu de uma contingência aí nossa e também da minha vontade de ter uma camerata, né, com instrumentos de cordas, dedilhadas e sopros. Bom, nós vamos ouvir hoje basicamente obras do século XVIII, do começo e do fim do século XVIII, e é uma alegria para a gente poder apresentar esse repertório nessa formação camerística, ou seja, violão com outros instrumentos. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, e a gente está aqui para fazer arte, para levar aquilo que as pessoas não têm no dia a dia delas. E espero que seja, então, produtivo, que seja enriquecedor, seja uma grande experiência. Eu vou fazer um spoiler aqui. O Martinelli vai apresentar uma obra do Boccherini. O Boccherini é um compositor italiano que morou na Espanha e fez música espanhola, lá flamenco, que é uma das obras que ele vai apresentar. No momento em que o violão ainda não era um instrumento de concerto, né? A gente estava numa transição, o violão estava começando. Então é uma obra muito fora do que seria a vida, digamos, a vida musical do centro, né? A vida hegemônica, que era basicamente música vienense. Então, na época do Boccherini, se ouvia Mozart, se ouvia os contemporâneos, até Haydn e tudo, e a gente vai ter aí um cara fazendo uma música completamente maluca para a época. Então, é uma música de exceção, muito, muito deliciosa, rítmica, melodias lindas, e vai ser muito importante para esse festival. Então, eu passo aqui a palavra para o meu colega, o Rafael Salgado, que vai conduzir. Eu queria só lembrar vocês que dá para fazer perguntas no chat. Eu vou sair daqui da live e vou fazer perguntas lá no chat. Então, participe aí, tá? Com a palavra, então, o nosso querido Rafael Salgado. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Faço das minhas as palavras do professor Marcelo também. E também acrescentando que a gente está começando a 6ª edição desse festival. Nem parece, mas já estamos na 6ª edição. E como não poderia ser diferente esse ano, na versão online, né? E é sempre bom poder contar com grandes amigos aí. Hoje, no caso do Eduardo, participando, contribuindo. E hoje a gente vai justamente falar de uma proposta do violão no ambiente camerístico. Então, eu queria ainda ressaltar o meu muito obrigado ao Eduardo e dizer que a gente vai apresentar as performances e no final, lembrando que poderemos ter perguntas, vocês podem, por favor, fazer perguntas e a gente vai falar um pouquinho também
cada um da sua atividade com o violão, né, das propostas que a gente vai apresentar. Então, boa noite a todos, boa noite, Eduardo. Então, fique à vontade para dar o seu alô aí, antes da gente começar a apresentar os vídeos aí. Acho que o áudio está ligado, tá tudo ok? Bom, pessoal, não tenho mais o que falar, né? Já foi tudo muito bem dito pelo Marcelo, pelo Rafael também. E uma alegria enorme que eu tenho hoje participar como intérprete, né? Naturalmente, vou estar tocando com grandes colegas violinistas, violistas, violoncelo, que é o Peter Castranov, o Gleison Ferreira, o Emanuel Karamaski e o Marcelo Jerônimo, todos grandes instrumentistas. Mas eu tenho um orgulho muito grande, que é de ter participado desde a primeira, todas as edições da Semana Mais Cultura do FMS, que é um evento que envolve toda a comunidade de Campo Grande, envolve todos os projetos, e ora tocando, ora levando os jovens das orquestras jovens, as orquestras infantis. Então, e a gente, nessa edição online, por causa do momento que a gente vive, acho que é uma edição muito simbólica, a gente não deixar de fazer, e dedicar do fundo do coração todo esse trabalho nosso de querer fazer isso, trabalho da universidade, de querer fazer isso, de proporcionar isso às pessoas que tiveram toda essa tristeza, mais do que a gente até, pessoas que perderam parentes, pessoas que perderam amigos em toda essa situação. Então, do fundo do meu coração, acho que falo também em nome de todos, a gente dedica esse esforço, esse pedacinho de doação nossa a toda essa situação. Espero que tudo isso passe em breve e que possamos nos encontrar, nos abraçar, fazer música, todo mundo olhando perto, se abraçando depois do concerto, como sempre fizemos. Bom, então começamos então com os vídeos. Eu vou pedir para o Lucas, por favor, então começar com o vídeo do Eduardo, junto com o quarteto de cordas, tocando o Boccherini.
Bom, pessoal, agora a gente acabou de ouvir o quinteto do Boccherini. Antes de a gente começar uma conversa, a gente vai apresentar então os dois vídeos da Camerata Madeiras Dedilhadas, como o professor Marcelo falou há pouco, que acaba de se tornar aí um grupo estável da UFMS. E na sequência a gente vai para um bate-papo. E para o final vocês podem, fiquem à vontade para fazer perguntas que eu vejo aqui no YouTube e passo aqui para a gente poder responder aí os questionamentos de vocês. Então vamos prestigiar aí os dois vídeos da Camerata.
os vídeos do Eduardo Martinelli com um quarteto de cordas e acabamos de ver também 2 vídeos da Camerata Madeira Dedilhadas. E aí eu vou pedir para o Eduardo, então, por favor, para ele abordar um pouquinho sobre essa prática do violão em música de câmara, porque a gente vê que é muito comum para os violonistas o estudo solístico, né? O estudo solo e às vezes, ou muitas das vezes, deixa a questão da música de câmara de lado. Ou então vai fazer música de câmara com outros violões e não outros instrumentos. Então eu queria que o Eduardo falasse um pouquinho da experiência dele com música de câmara, a importância, enfim, o que ele achar interessante aí para contribuir para a gente. Meu microfone está ligado? Está me ouvindo bem? Bom, eu acho que eu, Rafael, Marcelo, a gente é mais ou menos numa geração próximos, né? A gente tinha muita dificuldade, com certeza, acho que não só nós, mas antes da internet, dessa facilidade de compartilhar arquivos, partituras, a gente, na verdade, não tinha muito acesso a peças como essa mesmo, inclusive de violão, fazendo música de câmara com quarteto de cordas. Talvez fosse mais comum, como o Rafa falou, os violões, duos de violões, trios de violões, porque eram mais próximos, nossos professores tinham, né? Eu acho que também outra coisa que colaborou muito, aqui no Brasil, principalmente, numa experiência de vida mesmo, né? Não buscando na literatura, mas na prática, é que de 20 anos para cá, muitos projetos de ensino coletivo de instrumento de cordas, projetos sociais, passaram a fazer com que muito mais gente começasse a tocar violino, começasse a tocar violoncelo, começasse a tocar a viola sinfônica. E então tem ficado mais fácil, mais palpável para a gente poder fazer esse tipo de trabalho de música de câmara. Eu lembro que se a gente fosse procurar aí em 95, 94, 95, a gente tinha que ir atrás de alguém que ouviu falar que outro tinha, e lá no Ronoel Simões, lá em São Paulo, né, Rafael? Procurar lá nele, mas assim, a gente não dava um clique na tela e baixava uma partitura, um arranjo, um arquivo, e podia ver várias referências no YouTube, né? São as maravilhas da tecnologia, as maravilhas da internet, do YouTube. Assim como isso que a gente está fazendo aqui hoje também é uma dessas possibilidades que a tecnologia nos traz, né? Então, eu acho que agora, falando um pouco da minha vontade, eu sempre gostei muito de tocar com muita gente, né? Tanto é que eu estudei o violão, realmente é um instrumento que proporciona para a gente uma certa situação solitária, né? Porque a gente quer se afirmar como artista indo atrás de grandes ícones, como o Tárrega, como o Segovia, que são pessoas que para colocar o violão em destaque no cenário da música de concerto, colocar o seu papel como instrumento importante dentro da música clássica, da música erudita, né? E quando a gente consegue fazer, no meu caso, né? Só que eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu virei maestro. Ou seja, o maestro é uma pessoa que gosta de fazer música com muita gente. E todas as vezes que eu posso misturar o violão com várias outras pessoas tocando, é realmente a coisa que eu gosto mais. Na nossa formação enquanto violonista clássico, na graduação, a gente prima e a gente naturalmente é induzido para que o violão tende mais aprofundado, que é o solo, né? Mas depois a gente vai negociando um pouco, né? O que a gente quer, com o que o instrumento quer e vamos que vamos. Tem alguém falando? Não estou ouvindo nada, hein? Alô? Oi? Oi, Deu Rafael. uma travada aqui, tá tudo certo? Rua aí, foi? Tá tudo certo? Opa, aqui tá tudo certo. Bom, então, eu queria falar um pouquinho, então. Oi? Bom, acho que... Isso, agora foi, tá. Bom, então eu vou falar um pouquinho da minha experiência e, obviamente, junto com a Camerata, com relação
ao violão dentro da música de câmara. E eu sempre, da mesma forma que o Eduardo acabou de dizer, a questão de juntar gente, né, para fazer música junto sempre foi uma coisa que me interessou bastante. Então a gente viu, junto com os colegas da universidade aqui, para montar o grupo, a gente viu o que a gente tinha disponível em mãos e o que poderia resultar num grupo musical que tivesse... que a gente ficasse satisfeito musicalmente com um grupo que a gente tivesse. Então a gente percebeu que os violões sempre são maioria dentro do curso aqui, e que a gente tinha muitos alunos de sopros também. Então a gente pensou em criar um grupo onde a gente podia juntar esses dois mundos, né, que às vezes são tão distantes. Bom, as músicas, obviamente, não existe repertório original para essa formação até um tanto estranha, né, que são violões e madeiras. Então, praticamente, a gente tem que transcrever, arranjar todo o repertório que a gente quer tocar. E no começo isso foi uma briga, né, uma luta muito grande para ver o que poderia soar bem, o que poderia. Então, mais ou menos foi que a gente fazia sempre na tentativa e erro. E depois de muito apanhar, a gente começa a saber mais ou menos o que funciona, o que não funciona. Mas vira e mexe a gente tem que dar sempre uma adaptada no que a gente acabou de fazer e reescrever e tudo mais para que soe da maneira que a gente gostaria que soasse, né? E como o professor Marcelo falou no começo da live, o grupo esse ano se tornou um grupo estável do UFMS, ou seja, é um grupo institucional. E isso, claro, desde 2013 que a gente vem trabalhando no grupo, né, com o grupo. Então, depois de um certo tempo, a gente já tem uma maturidade o suficiente aí para que esse grupo se tornasse um grupo estável. Eu vou pedir para quem está assistindo a gente que, por favor, faça perguntas aí para mim ou para o Eduardo sobre as questões diversas aí que vocês têm curiosidade de perguntar. E também eu queria lembrar que tem um link lá no chat do YouTube para que vocês possam preencher, que serve para certificação aí de participação do evento. Então, tem lá, é só acessar, escrever, que você tem direito à certificação, tá? Então, por favor, eu queria que vocês participassem também e que trouxessem aí a dúvida de vocês para que a gente possa tentar responder. Estamos aqui à disposição de vocês, né? Rafael, então, puder fazer uma parte aí? Claro, à vontade, por favor. Você comentou sobre as adaptações, as transcrições. Dá para pôr eu na tela aí, será ou não? Eu vou falando mesmo assim. Você falou sobre o programa, o repertório para uma formação inusitada como é o da Camerata, que envolve violões, né? Alguns violões, inclusive, com outras afinações. Mas você também teve algumas pessoas que colaboraram compondo músicas para vocês, né? Ah, sim, isso é verdade. O professor também na universidade, se eu não me engano, é Gustavo, né? Exato, é uma ótima lembrança. Mas eu acho que a colaboração do grupo também com essa característica também é de fomentar a criação também e ampliar o repertório, né, de música de câmara. Claro. Um estímulo, né, para a criação musical. Eu acho que isso daí é um papel fundamental também do grupo. Exatamente. A gente teve 3 grandes contribuições. A gente teve o professor Gustavo Penha, que é colega nosso da universidade, hoje ele é coordenador do curso, compositor, que ele fez uma música para o grupo, pensando especificamente para o grupo e no grupo. Então a gente teve resultados aí muito interessantes. Tivemos 2 participações também, 2 colaborações muito generosas, que foi justamente o Rodrigo Faleiros, que é o seu assistente na Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, e que ele fez uma música para a gente para tocar no projeto do Sesc Partituras, juntamente com outro violonista compositor que participará aqui do Festival de Violão, que é o violonista e compositor Marcos Pablo Dalmácio, que também escreveu uma peça pensando exclusivamente na formação. Então,
isso mostra uma grande colaboração entre um grupo específico e compositores que estão abertos a novas linguagens musicais, novas possibilidades de instrumentação, enfim, eu acho que isso é fundamental para a gente cada vez mais ter mais música, né? Mais gente compondo, mais gente tocando, com um grupo que a gente tem em mãos, né? Com a formação que a gente tem disponível. Isso é fundamental, com toda certeza. Muito bem. Então, tem as perguntas aí para vocês responderam? Bom, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas. Senão eu vou perguntando eu, hein? Não, tem uma pergunta da professora Dagmar Eide, que também participará conosco no festival. Ela pergunta, quantas camaratas de violões atuam por aí na região centro-oeste? Olha, o Eduardo pode aqui, na região centro-oeste, eu não sei se eu vou conseguir dizer, mas em Mato Grosso do Sul, a gente tem, fora a camerata Madeiras Dedilhadas, que teve uma época que a gente fazia uma parte só violões, né? A gente tem a orquestra de violões comandada pelo professor Anderson Francelino, a OVCG, Orquestra de Violões de Campo Grande, que teve uma atividade e ainda tem, muito intensa. Eu não sei te dizer exatamente quanto tempo essa camerata existe, esse camerata de violões existe, mas ela certamente tem mais de 15 anos, 15 ou 20 anos, e hoje ela é comandada pelo Luiz César Gonzaga, que também faz parte da camerata Madeiras Dedilhadas, é egresso do curso. Hoje ele tem uma atividade bastante intensa com relação ao ensino de música coletivo. Enfim, a gente teve uma camerata no Centro de Arte Viva, que eu não morava aqui ainda, mas eu acredito que teve, e hoje ela ressurgiu com o André Marques Porto, que é do Rio de Janeiro, mas reside aqui há um tempo já, acho que há uns 5 anos, e ele agora retomou essas atividades no Centro de Arte Viva. Não sei se o Eduardo pode me ajudar a lembrar de mais alguma. Na verdade, a Dagmar deve lembrar, ou conhecer, talvez, que a gente chegou a fazer, a participar, assistir, inclusive, um concerto de um grupo que eles tinham de Tatuí. Acho que ela dirigia, se eu não me engano, isso em 99 ou 2000, algo assim, foi lá no Souza Lima, em São Paulo. E aqui, nessa época, quem fomentava muito o violão era um colega chamado Roberto Teixeira. Isso, exato. Além do Anderson, que já tinha também esse trabalho, que era do Horto, né? Eu não morava aqui ainda na época, mas periodicamente eu vinha. Então, o Roberto tinha várias cameratas, todas as escolas de música que ele dava aula, na Carlos Gomes, no Arte Viva, na Scala. Então, ele sempre montava as orquestras do conservatório, que era o Conservatório de Campo Grande, também sempre montava orquestras de violões, né? E essa tradição se foi continuando, né? O violão aqui tomou um rumo bem forte, né? A gente tem, temos grandes violonistas atuando aqui, um curso muito bom de violão na Universidade Federal. Enfim, que eu lembro, você estava perguntando do Anderson, da camerata de violões que era chamada, eu lembro como a gente chamava carinhosamente de camerata de violões do Horto, né? Que acho que eles ensaiavam lá no Horto Florestal, mas só que eu conheço já tem 20 anos esse trabalho dele, então tem mais que isso. Tem razão. É um trabalho... Isso, e desculpe se eu não lembrei de mais alguma, mas que realmente, corroborando o que o Eduardo acabou de falar, tem muitas. Óbvio, a gente já pede desculpas àqueles que a gente, por estar ao vivo, então, às vezes a gente acaba esquecendo de mencionar um ou outro, mas é um trabalho bem interligado, bem organizado, esse trabalho do violão, que é feito aqui em Mato Grosso do Sul, já há pelo menos 2 décadas que eu conheço. E tem uma outra questão que corrobora isso, que conforme o tempo passa, a gente tem mais gente formada no curso e que vai multiplicando essa ideia, né? Vai multiplicar, é um multiplicador, né? Essa daqui, então cada vez mais tem mais, né? Que é ótimo. Sim, lógico. Respondido. Alguém mais uma pergunta? Pessoal, fiquem completamente à vontade. O João Barbosa Marques pergunta: quantos membros compõem a camerata Madeiras Dedilhadas? Bom, depende. Por que eu digo isso? Porque cada ano, às vezes o cara forma, ele não tem mais tempo, né? Ele vai para o mercado de trabalho, não tem tempo de participar e tudo mais. Então, a gente trabalha sempre com um número entre 15 e 20 integrantes.
sendo que normalmente a gente tem entre 10 e 12 violões, 2 flautas, 2 clarinetes, ou um clarinete e um clarone, um fagote e um oboé. Então, são mais ou menos fica nessa proporção, né? E hora ou outra a gente tem um contrabaixo acústico também. E eu queria também lembrar que normalmente a gente tem muitos músicos que na sua formação passaram pela mão do Eduardo em projetos sociais. A gente tem o nosso fagotista hoje, carinhosamente chamado de Pico, que ele está com a gente desde o começo, e desde garotinho começou com o Eduardo em projetos que ele comandava, né? O Eduardo pode falar um pouquinho disso também, mostrando inclusive essa integração do violão com outros instrumentos, né? Acho que isso é bem importante frisar também. Sim, e mostrando, inclusive, a integração das coisas que a universidade desenvolve com a sociedade em si. O Gabriel não é aluno do curso, mas é um fagotista que foi, né, participar do grupo, ou seja, não é... E você estava comentando uma coisa, que alunos que se formam e saem, mas essa rotatividade é importante também porque deixa os que estão entrando também participar de um grupo de excelência, como é a questão da camerata, entendeu? Isso é muito legal, essa rotatividade é que faz as coisas crescerem, né? Eu tenho um orgulho imenso de ver, por exemplo, quase que todos os alunos de cordas que tocam violino e compõem os grupos da universidade trabalham comigo até hoje e desde criança tocam comigo nas orquestras jovens, nos projetos sociais, porque além de violonista, eu sou maestro e ensino, né, nos projetos as crianças a tocarem violino, violoncelo, viola, instrumentos de orquestra, principalmente os de cordas. Que a gente tem uma situação com instrumentistas de sopro aqui que é bastante favorecida. Nós temos bandas profissionais na cidade, a banda do Comando Militar do Oeste, a banda da Base Aérea, de bombeiros, são todos muito boas bandas, né? A banda municipal da Prefeitura de Campo Grande. E esse lado do fomento das cordas com os jovens acabou ficando bastante comigo, por já ter experiência em São Paulo com o Projeto Guri, antes de eu mudar para cá. Mas eu acho que a questão da universidade de não só fechar, inclusive, só aluno pode participar, ter várias outras pessoas, inclusive, que têm a capacidade musical participar também, acho que é uma perfeita integração a instituição universidade com a sociedade que está ao redor dela, né? É um trabalho magnífico que tem feito e a gente vê os frutos disso aí nitidamente. A gente vai ver nesse festival mesmo diversas pessoas tocando, pessoas daqui, pessoas de outros estados, pessoas de outros países e muitos músicos que tiveram a sua formação musical aqui, tanto na universidade quanto nos projetos de base, nos projetos sociais. Inclusive, o quarteto que tocou comigo é o quarteto da Sinfônica de Campo Grande. Um deles é oriundo do projeto social, o Spala é um músico estrangeiro, um búlgaro competentíssimo, e 2 outros são envolvidos com isso também e passaram também pelo curso, o violista e o violoncelista. São pessoas que a gente tem uma simbiose muito interessante aqui da universidade com a sociedade, sem dúvida nenhuma. Isso traz só bem para a sociedade, né, como um todo. Alguém mais com perguntas? Fiquem à vontade, a gente tem mais 5 minutinhos aí, vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. Alguma curiosidade? Alguma coisa que você queira falar, Eduardo, que você não falou ainda? Mas eu já falei para burro, bicho, se eu continuar falando... Mas você fala muito, a gente sabe, você sempre fala muito, não tem problema, não. O cara acabou de falar que eu falo muito, como que eu vou continuar falando? Bom, pessoal, então, acho que o que a gente poderia falar, se vocês tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade. Lembrando que o evento será diário até quinta-feira. Temos a professora Dagmar participando, o professor Alexandre. Eu vi um comentário da professora Dagmar. Eu vi um comentário da professora Dagmar aqui, que aqui em Tatuí começamos a trabalhar com orquestras em 90. Nesta que o Eduardo mencionou, eu estava tocando. Não, eu imagino que sim. Eu acho que foi no do Souza Lima. Todo ano o Henrique Pinto promovia o seminário e o concurso Souza Lima, né? E eu tenho a felicidade também de ter um aluno meu lá, quando eu morava no litoral de São Paulo, que chama Eduardo Tcheconello, talvez ela tenha conhecido. Ele se mudou para Tatuí, passou para estudar lá e se formou em violão com o Geraldo Ribeiro, Tatuí.
Então, o trabalho da professora Dagmar, o trabalho do pessoal de Tatuí, a gente já sabe, já tem, sempre foi referência. Enquanto a gente era adolescente, né, Rafael, lá em São Paulo, Opa! a referência do trabalho de Tatuí é enorme. E a gente ter a Dagmar comentando aqui na nossa live com certeza distingue muito o trabalho que está sendo feito pela universidade e que eu fico feliz de participar. Bom, só para fazer uma retratação aqui, o Eduardo era adolescente, eu era criança, tá? Não dá para ficar claro. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Porque ele tem cabelo branco e eu não, né? Não, mas é para disfarçar, para dar mais, né? Bom, pessoal, eu fico muito feliz. Eu queria, já que ninguém tem mais pergunta, eu queria agradecer imensamente a presença de todos. Queria agradecer muito ao Eduardo, meu amigo, que aceitou, que na verdade eu sempre aceito os nossos convites, né? E que sempre colabora muito com o ambiente musical, de forma geral, em todos os âmbitos. E agradecer a vocês todos que participaram. Fiquem atentos à programação, que todo dia às 7 e às 8h30 temos atividades do 6º Festival Internacional de Violão em Campo Grande. Então, teremos palestras muito interessantes, participações muito legais, então fiquem atentos aí e participem, né? Porque a gente faz esses eventos para vocês, né? De maneira geral, para que sempre a gente tenha cada vez mais, né? Que nunca é o suficiente, sempre a gente precisa de mais e mais. Então, pessoal, um grande abraço para todo mundo. O Eduardo quer dar o seu boa noite aí. Vou deixar uma boa noite, Rafael. Eu te pedi um favor. Se puder, nos comentários ali do vídeo, colocar meu WhatsApp para o pessoal, para a gente quiser bater um papo ou manter contato. Eu trabalho em Campo Grande com a Sinfônica Municipal, com diversos outros projetos, e a gente está aí, acho que isso daí está nos aproximando. A gente já teve, inclusive, falando em Tatuí também, quem veio fazer um concerto memorável aqui com a gente foi o professor Edson. O Edson Lopes, exatamente. Foi inesquecível o concerto que ele fez com a gente no Encontro com a Música Clássica. Temos esse evento também que a gente promove aqui anualmente, o Encontro com a Música Clássica, onde a gente sempre privilegia muito os violonistas, né? Veio o Eduardo Isaac, o Plínio Fernandes, que agora é um violonista que está na Inglaterra, estourando, tocando junto com o Sheiko Kanei Mason, cansou de vir aqui tocar com a gente, que era meu aluno lá na cidade de Itanhaém, né? Enfim, a gente tem um carinho muito grande, não só com os violonistas, naturalmente, mas quando a gente está falando de violão, queria deixar meu contato aberto para que a gente possa estar sempre estreitando os laços e fortalecendo cada vez mais a música de concerto e a educação musical. Maravilha. Se você puder fazer esse favor, colocar o meu telefone ali no chat. Então, por favor, Eduardo, eu não sei de cabeça, manda aqui no Meet que eu retransmito. Repita, por favor. 99220 Sim. 9411 67, né? O nosso código de área. Tá aí, pessoal. Pessoal, então um grande abraço, até o próximo evento. Temos evento agora às 8h30 com o professor Ibanez Chassin, que vale muito a pena assistir. Eu queria mais uma vez agradecer a todos pela participação, agradecer mais uma vez ao Eduardo. Eu queria agradecer ao Lucas, da TV UFMS, que tem quebrado uma árvore pra gente aqui, não é um galho não. Enfim, participem, prestigiem e um grande abraço a todos aí.